Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós estudaremos o Ashtanga Yoga de Patanjali, onde falaremos em detalhes os 8 degraus do processo de yoga segundo a visão clássica dada por Patanjali. O segundo degrau do Ashtanga Yoga é Niyama. E o primeiro estágio que nós encontramos em Niyama é Saucha. No contexto da ciência do yoga, Saucha refere-se à pureza física e mental, já que ambas ajudam a evitar doenças no corpo e na mente, respectivamente. É muito simples aceitar o fato de que o yogi não é aquele que deixa o cabelo crescer, não toma banho, não se alimenta ou não dorme. Até porque a ideia que nós temos mentalmente, um registro em nossa memória, é daqueles yogis que vivem com seus cabelos encaracolados, com dreads, e vivem ali no meio da floresta, às vezes como que mendicantes. Mas o yogi cuida melhor do seu corpo do que uma pessoa comum, pois ele sabe a quem pertence o seu corpo. Então o yogi, ele não é apenas uma imagem, um estereótipo externo, mas alguém que tem uma consciência mais ampla e profunda sobre si, sobre seu corpo, sobre os elementos que fazem parte do seu ambiente, da sua vida, da sua constituição. Devido a um conceito errado sobre o yoga, muitas pessoas acham que para se tornar um yogi ele terá que abandonar todos os seus cuidados com a saúde e simplesmente viver ao acaso. Não ter compromisso, não ter responsabilidade não é característica de um verdadeiro yogi. Esta não é a ideia, naturalmente, de você desprezar os cuidados básicos com a higiene, com a saúde, com até mesmo o conforto. A vida espiritual, que é o que está inserido intrinsecamente na vida de um yogi, requer maiores responsabilidades, ao contrário do que parece. Então, ser um yogi não é ser alguém irresponsável, alguém inconsequente, pelo contrário. A pureza mental, por sua vez, auxilia no avanço espiritual, ao possibilitar uma inteligência mais aguçada e dinamicamente fixa. Uma inteligência dinamicamente fixa. Quer dizer, nós estamos inseridos num ambiente de transformações e hoje, com essas possibilidades tecnológicas, a impressão e a realidade com que nós vivemos, a mudança é muito intensa, muito rápida. Porém, na consciência de um yogi, ele mantém dentro desse dinamismo um foco fixo. E ao mesmo tempo, para que tenha esse foco fixo, ele possui então uma inteligência aguçada. O yogi mantém a sua mente tranquila e livre do apego, medo e ira. Apego, medo e ira são elementos que estão a todo momento enclausurando a nossa consciência. Por isso o yogi, ele tem tranquilidade em sua mente porque ele está livre desses 3 elementos que condicionam a nossa consciência. E ele consegue manter a mente tranquila e desapegada, livre dessas condições, devido à execução de atividades que purificam a sua mente. Daí vem a ideia de Saucha. Com a mente estável e limpa de toda a poeira material, de todos esses condicionamentos, vícios, hábitos, crenças, ele pode ver constantemente a realidade do mundo numa perspectiva positiva. E isto é o que realmente diferencia a mentalidade de um yogi da mentalidade comum, a mentalidade que nós podemos às vezes constatar até mesmo em ambientes mais simples e até mais informais. No entanto, esta perspectiva positiva, ela é uma construção que nós vamos desenvolvendo com disciplina. Não é apenas uma crença, não é apenas uma projeção, não é apenas uma ideia que nós temos de aceitar, Até porque se nós tivermos uma perspectiva positiva sem fundamento filosófico, sem fundamento de
entendimento prático disto, nós nos tornamos conformistas, nós nos tornamos superficiais, nós nos tornamos pessoas assim que releva por condições de quase nulidade existencial. Nós anulamos a nossa inexistência, anulamos a nossa posição crítica, visão crítica e principalmente as nossas constituições individuais. Então, esta perspectiva positiva não é um positivismo barato, um positivismo de misticismo de internet ou mesmo de um misticismo de boutique. E também não tem muito ou nada a ver com todas essas tendências que nós temos hoje em dia de autoajuda, não é? Seja positivo, seja para cima e fique cego para as condições. O importante nessa perspectiva positiva é encontrar a solução para os nossos problemas, a solução para os nossos sofrimentos e não apenas relegá-los e tentar ver também o positivo naquilo que não é positivo. Então a perspectiva positiva é de entender a finalidade da vida, de entender os nossos princípios, valores e principalmente a junção desses princípios e valores nos dar o norte para a nossa finalidade, o nosso sentido real na vida. E é esta visão de perspectiva positiva que o yogi cultiva ao ter uma mente estável e limpa a partir das suas disciplinas. A pureza ou a limpeza física é fácil de entender e realizar. Basta você tomar um banho, basta você ter a higiene básica, escovar os dentes e tudo isto que é muito simples. Porém, a limpeza da mente requer algo mais intenso, profundo, algo mais sutil. A pureza na mente depende de pensamentos elevados, pensamentos espirituais, concepções metafísicas, compreensão mais refinada da vida e da realidade. A absorção mental em tópicos transcendentais e um discernimento apurado entre o que é eterno e o que é transitório. Isto é o que define, então, uma limpeza mental de um nível mais refinado, de um sentido mais completo. Sem estes pré-requisitos que devem ser desenvolvidos ainda nos 2 angas iniciais, isto é, em Yama e Niyama, não há como fazer progresso na autorrealização. A mente precisa de ocupação constante e, ao contrário do que se pensa, o correto é ocupar a mente e não tirar as suas ocupações, ou aquela vaga ideia de parar os pensamentos, esvaziar a mente. Isto é uma grande falácia. Ou melhor dizendo, ocupar a mente com atividades transcendentais. Este é o objetivo de como você pode realmente ocupar a mente e esvaziá-la, entre aspas. E ao pensar em ocupar a mente em atividades transcendentais, nós conseguimos tirá-las das ocupações materiais. Este é o grande segredo do sucesso no processo de yoga. E isso está definido mesmo por Patanjali no Yoga Sutra, no capítulo 2, o Pada 2, Sutra 40. Saucha Swanga Jagupsa Parair Asansagaha. A pureza do próprio corpo e da mente é superior ao contato indesejado com outros corpos ou objetos materiais. Então, isso aqui mesmo Patanjali está expondo que a própria natureza, a pureza do corpo e da mente, ela é superior ao contato indesejado, ou seja, não é pelo simples contato com a natureza material ou com o simples contato em condições que estão realmente delimitando a nossa existência física que a nossa mente ou o nosso corpo irá se contaminar ou perder essa pureza. Porque o objetivo aqui é justamente ter a nossa consciência num patamar acima dessas condições físicas materiais, não é? Então, quando nós estamos com a consciência focada no plano transcendente, as nossas ações serão ações direcionadas para um progresso e contínuo desenvolvimento. Ao passo que, dessa forma, nós então não estaremos num contato de consciência. O que significa, então, o que Patanjali coloca aqui é de a nossa consciência, ela, se estiver focada nesse nível do Saucha, ela não se contaminará. Por exemplo, se nós estamos numa situação de desconforto, às vezes numa reunião ou num ambiente familiar ou
entre amigos ou em qualquer ambiente que começa a ter algum atrito, algum desentendimento, e você tem o seu autocontrole, o que hoje em dia se bifurcou até mesmo, né? Se propagou a ideia da inteligência emocional, por exemplo, que nada mais é do que autocontrole. E esse autocontrole é ter a consciência focada no plano transcendente para que as emoções não sejam arrastadas e, da mesma forma, essas emoções não arrastem também a nossa mente, o nosso comportamento, a nossa atitude, pois o que está retendo, mantendo firme, fixa e imperturbável o nosso comportamento, a nossa mente, os nossos sentidos e a nossa consciência é justamente este foco no transcendente que a nossa consciência adquire. E isso então é o que garante Saucha no nível mental. E é por esse motivo que se enfatiza muito o autocontrole, ocupando os sentidos, a mente, a inteligência no transcendental serviço amoroso a Ishvara ou ao Supremo, pode-se purificá-los, purificar os sentidos. E com a mente pura pode-se então concentrar e meditar na forma transcendental do Paramatma. Esse termo Paramatma do sânscrito se refere a Param transcendente, Atma, a alma transcendente ou a alma suprema. No caso, se refere a Ishvara, que Patanjali define como o supremo controlador. E como podemos ocupar a mente e os sentidos no transcendental serviço amoroso a Ishvara, que Patanjali até definiu já anteriormente na Yoga Sutra como Ishvara Pranidhanava, não é? A rendição ao Supremo. Isso então é dito pelo próprio Kapila, que é quem explanou o conhecimento de Sankhya, o qual serviu como base filosófica para Patanjali aqui no Yoga Sutra. Kapila Deva ele expressa isso no Bhagavatam. Está registrado no Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 28, verso 33. Dhyanayanan parahasitam bahuladharishta basarunayata tanu dvija kunda pankti Jayet swadeha guru hare vashistasya vishnu bhaktyaradhraya pirta manana pritag drikshit set. Com devoção embebida em amor e afeição, o yogi deve meditar no âmago de seu coração, no sorriso do Supremo. A risada dele é tão cativante que se pode meditar nela facilmente. Quando o Supremo ri, pode-se ver os seus dentes, que parecem botões de jasmins matizados de rosa pelo esplendor de seus lábios. Uma vez que tenha devotado sua mente a isto, o yogi já nem deseja ver qualquer outra coisa. Claro que aqui a descrição dada no Bhagavatam já é um nível um pouco mais refinado, um pouco mais elevado em relação à meditação, pois aqui a meditação não está sendo direcionada ao vazio, não está sendo direcionada apenas a uma energia, mas ela está sendo direcionada à fonte de toda essa energia, que é uma personalidade absoluta ou o Supremo. E por esse motivo, então, esse Supremo, tendo uma personalidade, tendo uma característica pessoal, ele possui, então, atributos também que não se limitam aos atributos humanos, mas que é a base, matriz para todos os atributos humanos e superam-os em nível absoluto todo e qualquer atributo humano. Logo, este ser absoluto, que aqui é chamado de Paramatma ou por Patanjali como Ishvara, ele é então a fonte de todas as características e atribuições que nós encontramos não só nos seres humanos, como também em toda a natureza material. Sem chegar a este ponto de desenvolver amor devocional pelo Supremo, qualquer processo de yoga que descarte o trabalho de purificação do praticante é mera perda de tempo, pois não o leva ao desenvolvimento deste sentimento de amor devocional ao Supremo, pois este é, em última análise, a finalidade maior da vida. Claro que isso tudo não se remete apenas a um aspecto religioso ou alguma característica devocional barata, sentimentalista, mas tudo isto tem um profundo embasamento filosófico, certo? Que
não apenas sustenta essas visões ou teorias meditativas, como também elas fortalecem a própria experiência do yogi nessa concepção meditativa profunda, que é de visualizar ou de ver, meditar na forma transcendental do Supremo, na forma transcendental de Ishvara. Então, dessa forma, o yogi ele não desperdiça sua valiosa vida em algo que não lhe dará a fonte última do prazer transcendental, que só poderá ser alcançada após ter desenvolvido a pureza no coração. E esta pureza no coração, logicamente, é a pureza que advém da nossa consciência ou da nossa mente. Então, a mente, no estado de Saucha, ela se torna como um espelho limpo que vai refletir a imagem do Supremo, que para nós ela então vista, ela é percebida. E, naturalmente, essa concepção não nos dá nenhum tipo de suporte para a ideia de que esta imagem ou esta forma que nós meditamos seja a nossa forma ou seja a nossa imagem. De forma alguma é esta a relação que se traz nas escrituras do yoga, pois entende-se que o ser individual ele é uma categoria específica da manifestação do Supremo. Ele nunca será o Supremo, ele não é o Supremo, ele é uma parte desse Supremo. E tudo isso então dependerá tanto a conquista desse estado mental livre de apego, medo e ira, como também esta capacidade intelectiva de entender a realidade, entender a relação que existe entre o ser individual, eu ou você, o ser individual, a alma individual, na relação com a alma suprema, o Paramatma, essa suprema personalidade da divindade que Patanjali chama de Ishvara. Ou seja, com esse estado de consciência em Saucha, que é conquistado através da disciplina, que é o que compõe Niyama, nós podemos então desenvolver esta consciência limpa, essa consciência pura, que nada mais é do que uma consciência que não está mais atrelada a concepções materiais, porque não é com concepções materiais, teorias materiais ou referências no nosso campo material que nós compreenderemos elementos da realidade transcendental. A realidade transcendental ela não depende, ela não está ancorada em patamares da realidade física ou da realidade material, mundana. E até por isso, a consciência do yogi, ela então se desprende de todos esses elementos da realidade mundana, física ou material, para poder ter a sua consciência direcionada para o Supremo, para o nível da transcendência. E como foi dito no início, esse desprendimento que o yogi desenvolve da realidade material, de forma alguma, o motiva a tornar-se irresponsável, a tornar-se uma pessoa descompromissada ou a tornar-se um inconsequente, certo? Porque o fato de desprender-se dessas concepções e elementos materiais estão apenas ligadas à sua consciência, ao apego que a consciência tem a esses elementos e não ao compromisso que o corpo e a individualidade desse ser possui com esses elementos, por exemplo, com a família, com o trabalho, com a sua realidade prática no mundo. E é esta dicotomia que muitas vezes confunde a mentalidade das pessoas. Por um lado, elas acham que tem que se desapegar e se desapegam de uma maneira equivocada da realidade, dos compromissos, ou por outro lado, simplesmente abstrai esses elementos que são elementos essenciais e originais do yoga para cultivar um aspecto do yoga apenas mundano, sensual, corpóreo, sem nenhum vínculo com a dimensão metafísica do nosso ser. Então essa dicotomia cria duas polaridades que nada se tem no yoga, que é a questão material ou a questão de um desapego irresponsável e inconsequente. Por outro lado, o yoga, a verdadeira consciência do yogi, nesse estado de Saucha, que é desenvolvido através da disciplina, ela possui então uma integração do físico, do imanente, com o espírito, o transcendente. Pois o ser, ele é esta combinação dos dois.
E o yogi, realmente esclarecido nos conceitos de Saucha, dentro da disciplina de Saucha, desenvolvendo-se no estágio ou no degrau de Niyama das disciplinas do yoga, ele então consegue desenvolver esta consciência de limpeza. Limpeza esta que possibilita a ele ter a sua consciência focada no Supremo, focada no transcendente. E isto é o que nós podemos alcançar no primeiro estágio de Niyama em Saucha, limpeza. Agradeço a atenção, até o próximo podcast. Namaskar.